Fala, guerreiros! Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Estava esperando por esse nosso novo momento. Hoje é o dia de abordar o terceiro Beatle da série Beatles Solo, Carreiras Solo. Hoje vamos tratar daquele que é o mais desmerecido dos Beatles, o mais subestimado, porém o mais carismático de todos, que é o Ringo Starr. E por que ele é subestimado? Porque vocês, tenho certeza, vão se surpreender com o vídeo de hoje ao perceberem a qualidade do trabalho desse cara, que, mesmo contando com algumas limitações, conseguiu superá-las e, nesse sentido, é um grande exemplo para todos nós. Falou? Então, sem mais delongas, sem mais conversa mole, eu sou eu, você é você, esse é o Old Power. E roda a vinheta. Bom, guerreiros, vejam só. Antes de qualquer coisa, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção a um detalhe muito importante. Olha, de todos os 4 Beatles, aquele que para mim trouxe a maior dificuldade de selecionar os 5 melhores trabalhos foi o Ringo Starr. E é exatamente por essa razão, pelo equilíbrio da obra dele, que eu vou colocar aqui duas coisas que eu não coloquei nem em relação ao John Lennon, nem em relação ao Paul McCartney e nem vou fazer em relação ao George Harrison, que é fazer uma série de menções honrosas. O que é que são essas menções honrosas? Uma série de discos que, a depender do seu gosto, da maneira como você aprecia o Ringo Starr, você poderia perfeitamente ter colocado entre os 5 melhores. Quinto melhor disco do Ringo Starr, na minha opinião, se chama Ringo's Rotogravure, de 1976. Olha, esse disco ele foi detestado e muito malhado pela crítica da época. E talvez isso tenha acontecido porque o Ringo Starr tenha vindo de 2 bons trabalhos, aliás, eu diria de 4 bons trabalhos. Que o primeiro disco dele, o Sentimental Journey, é muito bom. O Bocuse of Blues é bom. Entretanto, a opção pelo rock and roll, o Ringo só iria assumir no disco dele de 73, que se chama simplesmente Ringo, e os fãs costumam chamar de Ringo 73, tá? Depois ele lançou o Goodnight Vienna, que é um excelente disco, vou falar sobre ele daqui a pouco, e depois ele lançou o Rotogravure. Qual é o problema aqui? Os críticos reclamaram que o disco seguia a fórmula dos outros e já estava na hora de parar com essa fórmula. Uma fórmula basicamente sustentada pelo quê? Em que se baseia essa fórmula? Muitos convidados, muitas colaborações, tá certo? E isso, na opinião dos críticos, era uma fórmula que não daria certo, mas já deveria ser trocada. Entretanto, eu pergunto, se é uma fórmula que dá certo, para que trocar? Então eu não vou nem me estender muito nos comentários desse disco, eu vou falar apenas das canções que ele tem, e aí você chega às suas conclusões assim que ouvi-lo. Então o disco começa com uma música já para chutar o pau da barraca, A Dose of Rock and Roll, ou seja, uma dose de rock and roll, que é uma música daquele estilo, se você tá para baixo, se você tá deprimido, se você precisa de um alto astral, de uma energia, escuta, toma uma dose de rock and roll e você vai melhorar. O pior é que ele tá certo. Nada para nos jogar para cima do que uma boa dose de rock and roll, tá? Falo por mim. Depois ele emenda com Hey Baby, com Crying, que
que é uma canção dele e do Vini Poncia, se não me engano, que foi parceiro dele durante boa parte da década de 70. Tem You Don't Know Me At All, que também tocou bastante nas rádios brasileiras, diga-se de passagem. Você tem Cooking in the Kitchen of Love, que é uma música do John Lennon, e talvez seja a música mais fraca do disco, mas ainda assim é uma boa música, tá? Isso é para você ver a qualidade dos trabalhos. Tem Lady Gay, tem This Be Called a Song, e essa música, This Be Called a Song, é de ninguém mais, ninguém menos do que o Eric Clapton. Sim, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, um colaborador dos Beatles e também dos ex-Beatles, e que simplesmente deu essa música de presente para o Ringo. É uma música muito boa, inclusive melodicamente falando, tá? E além disso, esse é um dos 2 únicos discos em que todos os outros ex-Beatles contribuem com o Ringo Starr. Se não me engano, a outra vez em que isso aconteceu foi no disco Ringo 73. Então, só em 2 ocasiões da carreira do do Ringo Starr, ele contou com a colaboração dos outros 3 ex-Beatles, que foi aqui e lá no Ringo 73. E essa colaboração não foi só aquela colaboração de quebra-galho. Nesse disco nós temos simplesmente a melhor canção que o Paul McCartney já presenteou, com que o Paul McCartney já presenteou o Ringo Starr, e temos a melhor canção com que o George Harrison já presenteou o Ringo Starr. Sei que você vai dizer, pô, mas na minha opinião a melhor canção que o George fez pro Ringo foi Photograph. Verdade, só que essa canção não é só do George. Ela é do George e do Ringo, Photograph, que é uma canção bastante conhecida do Ringo Starr. Mas uma canção apenas do George Harrison, composta apenas para o Ringo, jamais gravada por ele, foi o I Still Love You, que é belíssima. É praticamente você estar ouvindo uma canção do George cantada pelo Ringo. O toque de guitarra, a sonoridade da canção é a assinatura do George Harrison. Tá? E a outra música, que é dessa vez do Paul McCartney, chama-se Pure Gold, Ouro Puro. Tá? Uma bela canção do Paul McCartney, também nunca gravada pelo Paul McCartney e dada de presente para o Ringo. Então, pessoal, me responda isso. Senhores críticos, me respondam uma coisa com toda franqueza. Com esse repertório, o que há de errado com esse disco? O que há de errado com essa fórmula? E o mais importante, o que faz com que eu não coloque esse disco em 5º lugar como o melhor trabalho do Ringo Starr? A meu ver, não há nenhuma razão para que eu não faça isso. Por isso, Ringo's Rotogravure, de 1976, é, na minha opinião, o 5º melhor disco do Ringo Starr. Muito bem, guerreiros. Para mim, o 4º melhor disco do Ringo Starr e melhor disco que ele lançou nos anos 70 é Goodnight Vienna. Aliás, Goodnight Vienna, que é a música título, é uma música que o John Lennon deu de presente para o Ringo Starr. E como mostra esse exemplo, né, do John Lennon participando do disco, o Goodnight Vienna é um daqueles discos com muitas presenças e muitas colaborações ilustres. Tem a presença do Harry Nilsson, tem a presença do Elton John, certo? Que inclusive colabora junto com o seu parceiro Bernie Taupin colabora com um álbum não só tocando piano, mas também com uma canção chamada Snookeroo, tá? Que é uma boa canção, por sinal. Tem uma versão deliciosa que o Ringo grava, um cover, né, da música Only You, célebre, clássico absoluto, gravado pelo The Platters em 1955 e que ele gravou por sugestão do John Lennon.
E penso numa sugestão acertada que o John Lennon deu para o Ringo. Essa versão ficou tão boa que posteriormente ela apareceria em diversas coletâneas do Ringo Starr, dos maiores sucessos, e tocaria bastante nas rádios. Tá? Mas além disso você tem uma música chamada A Cappella, você tem uma música chamada Husbands and Wives, muito bonita essa música, muito legal, tá? Uma canção, né? Uma balada. Você tem Call Me, do próprio Ringo Starr, aliás é a única música composta exclusivamente pelo Ringo Starr no disco. Você tem Easy For Me e você tem aquela música que é uma das mais conhecidas do Ringo, que é o No No Song, ou A No No Song, que é uma música que fala sobre drogas. Tá? E que mostram mais uma vez como você que vê graça nessa porcaria de drogas é um tremendo Zé Mané. Então, vai por mim, vai pelo Ringo. No No Drugs. Tá lá na música No No Song. Tá bom? Então, um disco excelente produzido pelo Richard Perry. Good Night Vienna, 1974. Quarto melhor disco do Ringo Starr. Em 2015, há apenas 5 anos atrás, o Ringo gravou aquele que, na minha opinião, é o seu terceiro melhor trabalho de toda a carreira, o disco Postcards from Paradise. Um disco que já traz duas curiosidades importantes. Primeiro, ele é totalmente produzido pelo Ringo Starr. E eu não tenho notícia de outro disco da carreira dele em que apenas ele senta na mesa de edição, senta na mesa de produção para gerir o trabalho todo. Então, isso é um diferencial. Sobretudo porque, dada a qualidade do disco e a posição que ele ocupa no ranking, né, e a recepção que ele teve de crítica e público, isso mostra que o Ringo realmente amadureceu em todas as áreas, a ponto de se tornar também um grande produtor. Tá? E o trabalho é muito bem produzido, realmente. Outra curiosidade é que só conta com composições do Ringo Starr. Somente esses detalhes já seriam suficientes para a gente ver no Postcards from Paradise qualidades, né, para colocá-lo aqui em terceiro lugar. Mas as músicas também são muito boas. A primeira música do álbum, inclusive, é uma música bem curiosa, chama Rory and the Hurricanes. Para você que não sabe, o Ringo tocava nessa banda antes de tocar nos Beatles. Depois nós temos You Bring the Party Down, que é mais aquela música que eu adoro. Se tem uma coisa que eu adoro na carreira do Ringo, é a quantidade de músicas anti-mimimi que ele tem. Então essa é mais uma daquelas músicas onde, como o título diz, você botou a festa para baixo. Com o quê? Com suas reclamações, com seu baixo astral, com sua depressão. Então, velho, para de atrapalhar a festa. Procura se reerguer, para de chorar, menos choro, mais ação. Então, don't bring the party down. Tá? Não traz a festa para baixo, não acaba com a festa, não estraga a festa. Falou? Pense nisso. Ouça o conselho do Ringo Starr. A música Postcards from Paradise é uma música que ele faz com o Todd Rundgren, que é um cara muito talentoso que fez sucesso sobretudo nos anos 70, um multi-instrumentista, um grande compositor. E essa música é, na verdade, uma colagem, né, de diversos títulos de canções dos Beatles. E por isso eu faço um desafio a você. Você quer fazer um teste para ver se você é Beatlemaníaco de verdade? Escute, ouça Postcards from Paradise, a música, e relacione quantas referências aos Beatles ela traz, entre títulos de música e passagens de canções. Se você for capaz de relacionar todas, você pode se considerar um Beatlemaníaco extraordinário. De qualquer maneira, serve como um termômetro para você. Quanto mais referências beatlemaníacas você encontrar na letra do Ringo e do Todd Rundgren, mais beatlemaníaco você será. Mais beatlemaníaco você pode se considerar. Outra música também nessa mesma pegada anti-mimimi é Not Looking Back.
E essa música é uma das mais belas canções que o Ringo já compôs. E ele compôs juntamente com o Richard Marx, que você não conhece, não deve conhecer você que é mais jovem, mas você que é mais veterano, tem mais estrada, vai lembrar que é um cara que fez muito sucesso nos anos 80 com uma música chamada Whenever You Go. Errou! Se você colocar aí, ouvir, você vai ver que você já ouviu essa música. E esse mesmo cara aí, o Richard Marx, é parceiro do Ringo Starr na composição desta belíssima canção que é Not Looking Back. Além disso, nós temos ainda Confirmation e temos Right Side of the Road. Então são outras referências que nós podemos citar neste belo disco, nesse belo trabalho de 2015, que merece o terceiro lugar entre os melhores trabalhos do Ringo Starr, Postcards from Paradise. Uma das melhores coisas que o Ringo fez nos anos 90 foi firmar uma parceria extremamente produtiva com o produtor Mark Hudson. Com o Mark Hudson, ele fez cerca de 5 trabalhos. Vertical Man, de 98, I Wanna Be Santa Claus, de 99, Ringorama, de 2003, Liverpool 8, de 2008, salvo engano, e esse disco que para mim é o segundo melhor do Ringo Starr, Choose Love, de 2005. E aqui, entre os destaques, eu colocaria os seguintes. Primeiro, é um disco que tem muitos riffs de guitarra, tá? Que não é uma coisa tão rara nesses trabalhos posteriores do Ringo Starr, mas que aqui é uma coisa bem acentuada. Segundo, é um disco pesado em alguns momentos. Eu falo de peso, né, no sentido do vigor musical, e a própria música Choose Love tem um brilhante trabalho de guitarra e sobretudo de baixo. O baixo aqui é aquele baixo britadeira, marcante. Não é baixo só para complementar som de bateria, que é tocada por sinal pelo próprio Ringo Starr, mas também um baixo para marcar presença. Então veja o trabalho ao ouvir a música título, Choose Love, veja o trabalho de baixo e o trabalho de guitarra nessa música que é bastante pesada. Outra coisa que eu destacaria também é um certo clima anos 70, tá certo? Inclusive na escolha de alguns instrumentos ou de alguns toques, né, instrumentais que a gente percebe. Por exemplo, na música Oh My Lord, que é uma bela música country, não, uma bela música gospel do Ringo Starr, tá? Ele usa um teclado que lembra o teclado que nós ouvimos no final da música The Continuing Story of Bungalow Bill, do álbum branco. Tem um tecladinho que eles usam lá no final, que tem um som muito parecido com o som que o Ringo reproduz aqui no começo e no final de Oh My Lord, tá? Você tem Hard to Be True, que é outra canção magnífica, Some People, Wrong All the Time, que é mais uma daquelas músicas onde o Ringo faz as suas autocríticas irônicas, jocosas, né? Em que ele, por que eu tô sempre errado toda vez, quando eu penso que eu tô certo, né? Uma dúvida que paira sobre todos nós, tá? Você tem Satisfied, e você tem ainda, eu citaria ainda como uma bela canção, não uma bela canção, mas é uma canção bastante interessante, que é Free Drinks, certo? Que é uma música que tem uma levada surf music, uma guitarrinha, né, aquela guitarrinha com eco, típica do gênero surf music, que fez muito sucesso nos anos 60, sobretudo. É um disco onde o Ringo firma mais uma vez posição como compositor, sobretudo como letrista. É um disco muito bem tocado, onde os músicos realmente se esmeram no toque, tá? E é um disco formado por belas canções. Por que razão não mereceria, portanto, o Choose Love figurar na segunda posição entre os melhores discos do Ringo Starr? Sem dúvida alguma, merece estar lá.
bem, guerreiros. Olha, como eu havia prometido, antes de comunicar o primeiro lugar, eu vou fazer aqui uma relação de menções honrosas, uma série de menções honrosas a trabalhos do Ringo Starr, cuja qualidade poderiam garantir a presença de qualquer um deles, qualquer um desses trabalhos, qualquer um desses álbuns entre os 5 melhores. Então, quando você considerar a minha lista, por favor, não esqueça disso. Além dos discos que eu relaciono aqui por uma questão pessoal, muito por critérios pessoais, não apenas técnicos, tá? Você tem uma outra gama, uma outra série de discos que poderiam perfeitamente entrar aí na minha lista e podem perfeitamente entrar na sua lista. Para o primeiro colocado, eu selecionei um disco que foi Amor à Primeira Vista, ou Amor à Primeira Audição. E eu tenho certeza que isso pode acontecer e vai acontecer com você também, que é o Time Takes Time, de 1992. Por que esse disco é especial? Veja bem, eu já falei para vocês anteriormente que a década de 80 do Ringo Starr foi uma década muito vazia de produções. O último lançamento que ele tinha feito era de 1983, tá? O disco Old Wave. Depois ele se dedicou ao projeto All Star Band. Só que em 1987, veja, o disco é de 92, mas em 87, cerca de 4, 5 anos antes, ele já começou a trabalhar no projeto desse disco. Então foi um disco que levou praticamente 4 anos e meio, por aí, para ser feito, para ser pensado, para ser planejado. Não é à toa que ele é considerado a famosa retomada da carreira do Ringo Starr, e com razão, porque é um grande disco. Claro que além do planejamento, do tempo de maturação, também colaborou para que esse disco fosse bom a produção, porque ele tem nada mais nada menos do que 4 produtores registrados. Ele tem o Don Was, ele tem o Peter Asher, ele tem o Phil Harmony e ele tem o Jeff Lynne. 4 produtores experientes e competentes, e além de tudo, músicos inspirados, um Ringo super inspirado, que teve tempo de trabalhar o material e não lançou de qualquer maneira, simplesmente para faturar. Por isso eu admiro esse cara, ele não tem pressa, ele preza muito pela qualidade dos seus trabalhos, apesar de quaisquer limitações que você possa apontar nele. Então, quais os destaques do disco? Bom, primeiro ele já começa com uma pedrada, né? A música Weight of the World, ou seja, Peso do Mundo, onde o Ringo nos aconselha mais uma vez sabiamente a não carregar o peso do mundo sobre os ombros. E prossegue com boas canções como Don't Know a Thing, que é uma canção sobre amor, que diz umas grandes verdades, né? Inclusive que a gente não sabe nada sobre amor, e ele está absolutamente certo quando a gente pensa que sabe e vê que não sabe coisa nenhuma. Don't Go Where the Road Don't Go, ou seja, não vá para onde a estrada não vai. Mais uma música de conselho que prega prudência. Outra música muito interessante desse disco é uma música chamada After All These Years, após todos esses anos, onde ele vai falar da sua rotina, como é que é a rotina de um roqueiro que sai em excursões ao redor do mundo, levando alegria para os outros, mas o bom mesmo, no final das contas, é voltar para casa. Então é uma música assim bem relato pessoal do Ringo, mais uma vez exaltando as vantagens, os méritos do rock and roll, mas também mostrando que nada como o lar
para confortar mesmo aquele roqueiro como ele que gosta de viajar e levar alegria para os outros através da sua música. Eu gostaria de destacar também I Don't Believe You, que é uma música country. Eu acho que é uma das melhores músicas country que eu tenho ouvido, que eu ouvi o Ringo gravar em toda a sua carreira, sem dúvida nenhuma. É uma música que tem uma pegada que lembra muito os velhos countries que o Ringo gravou ainda no tempo dos Beatles, tá? E tem outro detalhe bastante importante. Essa música tem um toque que lembra bastante os countries gravados pela banda The Monkees, que era aquela banda americana que imitava os Beatles nos anos 60, mas que contava com caras muito talentosos e eu gosto muito dela. Você deveria conhecer essa banda, The Monkees, tá bom? E ver como é curiosa a história dela. Por fim, para fechar aqui, eu destacaria duas outras músicas, tá? Destacaria uma música chamada What Goes Around, que é uma música que também fala de amor e mostra como muitas vezes as promessas do amor, em várias ocasiões, parecem nos levar para a terra prometida, para o paraíso, mas nem sempre a coisa funciona assim, tá? Mais um sábio conselho. E finalmente a música que eu mais adoro nesse disco, tá certo? Que é In a Heartbeat. Uma música composta pela compositora Diane Warren, mas para mim o que se destaca aqui não é a boa letra, não é a excelente melodia, é a presença de Brian Wilson. E aí você vai perguntar, quem é Brian Wilson? E eu vou dizer, por favor, não me mata de vergonha, principalmente se você se diz roqueiro. Qualquer roqueiro do universo tem que saber quem é Brian Wilson, porque Brian Wilson é simplesmente o cara que solidificou a imagem do rock como arte. Depois que o Brian Wilson, líder dos Beach Boys, lançou o disco Pet Sounds em 1966, nenhum crítico, ninguém mais, nenhum enxerido teve mais coragem de dizer que o rock and roll não poderia ser considerado como uma obra de arte. Foi um cara que rivalizou em seu auge até mesmo com os próprios Beatles. E aqui ele traz esse clima de Beach Boys na sua participação, que é apenas uma participação fazendo backing vocals, tá? Mas quando você escuta a voz do Brian Wilson de fundo, tá? Colaborando numa canção do Ringo Starr, parece que você está ouvindo os Beach Boys ou uma canção dos Beach Boys cantada pelo Ringo Starr. Então, guerreiros, por todas essas razões, Time Takes Time, 1992, é o primeiro, o campeão, o melhor disco da carreira solo do Ringo Starr, na minha opinião. O seu apoio, a sua presença, a sua opinião é sempre muito importante. Por isso, o meu muito obrigado a você que nos dá essa força, que nos honra com a sua audiência, tá bom? Com as suas curtidas, com a sua inscrição. Continuem firmes, porque nós vamos continuar aqui trabalhando e procurando prestar o melhor serviço cultural possível para você. Então, dito isto, eu queria desejar para vocês, guerreiros, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.